Fala galera, beleza? Vamos fazer a parte 2 do vídeo da transferência da moto. Vamos concluir ela nesse vídeo. Vou mostrar para vocês a parte de vistoria e documentação, qual processo vocês têm que fazer para finalizar esse processo da moto pegada no leilão. Assim que você retirar a moto do pátio, você vai aguardar a liberação do documento dele para você estar buscando. E aí, assim que você tiver o documento na mão, você vai no cartório reconhecer firma, né, ou reconhecer a assinatura, né, que eles fazem isso lá, para poder agendar uma vistoria e finalizar o processo. Só que no meu caso foi um pouco diferente porque teve algumas particularidades. Porque essa moto ela estava sem placa no leilão, porém ela tinha uma placa emitida em São Paulo. Eu tive que acionar um despachante para poder trazer essa placa para mim. Porque não é toda moto de leilão que vai ter esse problema, que às vezes elas vão estar sem placa lá, mas é porque realmente está nova, zero, sem registro. Porém, como já existia, foi melhor trazer do que eu emitir outra. Mas não é toda moto que acontece isso. Às vezes ela já tem até placa já, é só marcar a vistoria. Mas só depois que eu finalizei isso que eu pude agendar minha vistoria. Porém eu tive um outro problema também, porque a moto tinha um recall para fazer. Então eu tive que ir na Yamaha para registrar esse recall, para entender o que estava acontecendo. Na verdade, era só uma peça do ABS dela, que algumas motos desse ano saiu com o lote errado. Era só para conferir mesmo se era o lote certo ou errado que estava na minha moto. Mas acabou que o meu era o lote certo, só conferiu mesmo e deixou mesmo, não precisou trocar não. Mas acontece também de algumas motos ou carros ter que fazer esse tipo de processo. Mas no meu caso foi tranquilo. A motinha já está esperando aqui para poder fazer a vistoria, agora é só aguardar mesmo. Os pátios agora são assim, né, aqui em Betim. Vários pátios também estão mudando essa modalidade de sair do Detran e ir para esses pátios credenciados, né? Vamos aguardar agora. Pode ser que você nunca tenha feito esse processo ainda, ou até que já fez antigamente, e hoje está um pouco diferente mesmo, né? A questão de você ter um carro, uma moto, a questão de transferência, essa parte assim. Antigamente era de um jeito, agora está sendo de outro, né? As coisas vão mudando. Então, assim, o intuito do vídeo é realmente meio que mostrar como que está sendo agora. Por exemplo, você que é novo, que está pegando o primeiro carro, primeira moto, nunca fez essa parte de transferência, até mesmo se você está pegando zero, você tem que pôr esse veículo no seu nome, né? Então, por exemplo, você foi lá, comprou, pagou, retirou da loja. O Detran, ele precisa saber para quem que essa moto está indo. É como se a moto estivesse meio que saindo da maternidade, né, como se fosse um neném, e não tem registro. Então, pro Detran saber quem que é aquela moto, o nome de quem que ela está, até mesmo para fiscalizar, por exemplo, se você tem a moto furtada, acontece alguma zebra assim, um acidente, um trem assim, para você pôr um seguro nessa moto também, se é uma coisa sua, o Detran tem que saber, né, de quem que é esse veículo. Então, assim, você meio que tem que registrar, né? Tem que fazer um registro desse veículo. E aí essa parte de vistoria, ela serve para isso, para poder catalogar, olha, o veículo veio aqui, estava em condições de rodagem e vai ser feita essa transferência para essa pessoa. Porque é o seguinte, antigamente, como é que funcionava? Por exemplo, você comprava o carro da pessoa, aí beleza. Você ia lá, a pessoa assinava o DUT, né, que é o documento em branco daquele veículo. Porque é o seguinte, existe o documento que vem lá na carteira digital hoje, né, e o documento do ano verdinho que tinha lá antigamente. O DUT não, ele é um documento do carro mesmo, como se fosse uma identidade do carro. E que aí tem lá o seu nome como proprietário. Existia uma parte que você assinava e datava o período de transferência. A pessoa tinha lá um prazo para poder fazer essa transferência para o próximo dono. E se passasse desse prazo, aí dava uma dor de cabeça danada,
porque acho que teria que emitir um outro em branco para poder fazer esse processo de novo. Eu não tenho certeza, porque eu não cheguei a pegar isso. A partir do momento que eu comecei a ter carro, já começou a ser digital e eu não tive esse processo do DUT verdinho, não, nos meus veículos. Mas eu já sabia desse processo que, né, minha família toda todo mundo tem carro, tudo, eu já tinha uma noção disso. Aí, o que mudou para agora? Agora, se as duas pessoas, o comprador e o vendedor, tiver a carteira digital, você consegue fazer essa transferência até mesmo sem ir em cartório, porque antes também tinha que ir no cartório fazer o reconhecimento de firma, o cartório carimbava lá, como você está vendendo, a pessoa fazia a parte dela ainda, reconhecendo que estava comprando, para depois você ir no Detran fazer uma vistoria e transferir esse veículo. Então assim, o processo era mais demorado. E também, agora não, agora digitalmente você consegue assinar pela sua carteira digital, a pessoa assina na dela e o processo é feito bem mais rápido e prático. Você não precisa ir mais no cartório para resolver isso. Isso é uma coisa muito positiva, muito boa, porque você não precisa deslocar para cartório nenhum, e nem a pessoa. Você consegue fazer uma venda meio que online, uma compra online, em qualquer horário, desde que a pessoa tenha ali acesso à internet, né? Do aplicativo e carteira. Isso não impede também de você comprar o carro de uma pessoa que não tem carteira. Você só vai ter que ter esse trabalho de ir no cartório, né? Para fazer a transferência depois. Uma coisa também que melhorou muito foi a questão assim desses pátios, igual eu estou aqui agora. Porque antigamente todas as vistorias eram marcadas para aquele dia. Por exemplo, pelo menos aqui na minha cidade, tinha o pátio do Detran. Aí beleza, você pegava, marcava para aquele dia, você tinha que levar lá. Aí tinha aquela fila gigante de carro. E agora não tem mais isso. Por quê? Antes você perdia o dia inteiro, às vezes, na fila de carro para poder passar o seu veículo lá. E aí, né, eles analisavam, ver se ele estava com tudo certo para poder ser aprovado. Aí, aqui, eles descentralizaram esse serviço. Em vez de ficar todos num ponto só, foi criado vários pontos de análise, né, de veículo. Então, assim, esses pátios credenciados, eles recebem uma demanda. Então, assim, quando você agenda, por meio de sorteio eletrônico, você é encaminhado para algum pátio. E aí, naquele pátio, lá, naquele horário, você vai e faz a sua vistoria. Então, assim, em vez de ter, tipo, sei lá, 100 carros para aquele mesmo lugar, vai ter, tipo, 5, 10, cada um no horário, bonitinho. Então, você vem e faz o seu no seu horário e pronto. Tanto que eu tô sozinho aqui, não tem ninguém aqui. Se eu tivesse lá, às vezes eu ia estar em fila, no sol, né, que às vezes é tanto carro que não cabe tudo lá dentro. Fica fazendo fila na rua mesmo. Então, assim, isso é uma coisa muito boa também, melhorou muito nessa parte, agiliza muito, bastante mesmo. Então, faz parte, né? Mesmo que você compre zero, você tem que fazer esse processo, mas hoje está mais fácil. Então, assim, é uma coisa que eu acho bem positiva. E aí, após o processo aqui sendo aprovado, você finaliza o processo. Igual, se você tiver algum despachante, uma coisa assim, ele vai finalizar para você, mas você tem que ir meio que no Detran levar a aprovação e depois o documento vira para você no sistema como do ano, como no seu nome, né, tudo certinho, e é isso. E aqui a gente foi aprovado na vistoria, e aí é um processo que você tem que ir no Detran, levar um papel que eles te dão na vistoria como você foi aprovado. Aí eles carimbam e você leva lá para poder finalizar o processo para a moto virar o documento no seu nome. Porém, eu acho que é um processo bem tranquilo de resolver, que você não precisa fazer com o despachante. Só que se você não tiver tempo, aí eu já recomendo, porque você tem que às vezes pegar fila, depende muito de como que funciona essa parte de documentação na sua cidade. Mas aqui até que é tranquilo. Porém, assim, você tem que ter tempo de ir lá, né? Às vezes pegar uma filinha, não sei, depende muito do dia. Mas é um processo tranquilo. Aqui eu já estava me encaminhando para a UAI. E aí é só apresentar os papéis todos que eu disse anteriormente, que o documento já vai virar no seu nome.
Galera, esse foi o vídeo, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com alguma informação sobre documentação e vistoria. Se na sua situação for diferente, comente aqui, deixe sua dúvida. E curte o vídeo, compartilhe se isso ajudou você, viu? Isso vai ajudar muito o canal. Valeu, galera!